Flying saucers have invaded our planet. Olá! Vamos fazer um passeio pela minha estante com os livros de ficção científica, esse gênero tão importante para ajudar a debater as questões do mundo e do ser humano, utilizando espelhos da imaginação e da fantasia. E acessar o Facebook do Degustação Literária. É só clicar no símbolozinho que está ali no banner do canal e você vai ser direcionado para a nossa página. Estamos ainda aprimorando, preparando as matérias, mas já está bem bacana e vamos construindo o Facebook juntos, gradativamente. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos tentar essa experiência nova. Então, assista o vídeo com esse passeio pela minha estante, procure lá o símbolozinho do Facebook, clique, acesse e curta as páginas do Facebook do Degustação Literária. É isso, pessoal. Vamos lá. Então, vamos fazer um passeio pela minha estante de ficção científica. Começando com Michael Crichton. Meu primeiro livro que eu li desse autor, eu conheci através do filme, Parque dos Dinossauros, uma edição mais antiga. Mas ele já é por demais conhecido, então quero falar um pouquinho com vocês sobre este outro aqui, O Enigma de Andrômeda. Este livro aqui é sensacional, não é muito conhecido e alguns leitores acham ele um pouquinho cansativo, mas ele trata de uma possível contaminação aqui da Terra por parte de um vírus alienígena. Então ele mostra todos os protocolos de segurança das agências de saúde e de inteligência norte-americanos para impedir uma contaminação a nível mundial com este vírus desconhecido. É muito interessante ver como que agem essas organizações para tentar impedir uma pandemia, né? Continuando com Michael Crichton, um livro muito bom também, Linha do Tempo, que é um livro sobre viagens no tempo, né? Um grupo de arqueólogos é contratado para viajar à época da Idade Média por uma grande organização. Os motivos dessa organização estar desenvolvendo viagens no tempo é bem interessante e o porquê que eles partem nesta missão também é algo que vale a pena ser conferido, eu não vou falar para vocês. É um livro muito bom do Michael Crichton. Continuando com ele, Devoradores de Mortos, tem um filme com Antônio Bandeiras chamado 13º Guerreiro, se eu não me engano. O Michael Crichton ele se utiliza muito de um recurso que é misturar temas supostamente reais, como por exemplo a descoberta de um manuscrito, a publicação de um artigo científico, usar nomes de pesquisadores que na verdade não existem, para dar credibilidade às suas histórias. Ele faz isso aqui com Devoradores de Mortos. Ele diz que foi encontrado um manuscrito antigo, né, assim, muito antigo, e ao ser traduzido descobriu-se alguns eventos que ocorreram na época dos vikings, e esses eventos são aqui mostrados no livro. Mas esse manuscrito nunca existiu, foi só para dar mesmo um tom de realidade à história, mas muito bacana, é um livro interessantíssimo. Clássico dos clássicos, também dispensa apresentações, Laranja Mecânica. O autor não queria um glossário, porque os personagens têm um dialeto muito próprio, né? Mas confesso que o glossário ajuda bastante a gente a entender o que os personagens estão falando. Continuando, aqui uma distopia, um livro sobre uma história pós-apocalíptica. A Estrada, ele foge bastante ao convencional de livros de, vamos dizer assim, fim de mundo, né? Fim do mundo. A linguagem dele é muito poética. Agora é um livro bem desesperançado. Se você ler num dia de chuva e estiver meio para baixo, você vai ficar arrasado. Capa do filme, porque o filme também é interessante. A fotografia do filme, sabe, remete muito aqui à ideia do livro. Mas o livro é muito mais pesado, muito mais pessimista. Robert Heinlein, Tropas Estelares, livro magnífico. Tem resenha no canal. O filme, uns acham bons, outros mais ou menos, mas o livro indiscutivelmente é sensacional. Meu único livro do Dan Brown, Ponto de Impacto. É um pipocão, né? E é divertido, é interessante até quase o final, mas aí ele se utiliza de um recurso, eu acho já com a intenção de que isso aqui um dia venha se tornar um filme. Ele cria uma situação que foge totalmente à ideia de que ele passa de verossimilhança no início do livro, na história, ele procura passar uma realidade.
E quando chega na parte final, eu vou até falar mais ou menos o que é, sem spoilers, mas tem uma tropa de elite americana, de soldados, que eles partem para exterminar um determinado grupo de pessoas comuns. E simplesmente eles têm uma extrema dificuldade em realizar essa missão. Então passa-se uma sequência de ação assim alucinante, com certeza visto para ser filmado, né? É o lado comercial do Dan Brown falando mais alto, em detrimento de uma história, porque aquela tropa de elite não teria o menor problema em exterminar aquele grupinho ali de pessoas comuns, mas que no livro, não vou falar nem o que acontece, torna-se uma verdadeira caçada implacável, sem dúvida nenhuma, vistas a serem filmadas lá na frente, né? Essas cenas. Enfim, um livro interessante, mas Dan Brown. Aqui, o segredo dos três corpos, o problema dos três corpos. Um autor chinês, é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano, já está em pré-venda o segundo. O livro é muito bom, fiz resenha no canal também. Excelente. Ele mescla conceitos científicos, política da China e um livro de ação também, de invasão alienígena. A história de sua vida e outros contos. Foi baseado em um dos contos desse livro aqui, que foi feito o filme A Chegada. Tem até aqui ainda, não sei porque eu guardei, eu não suporto capas de filme, mas aqui não é bem uma capa, é só uma propaganda. Então tem diversos contos sensacionais, alguns bem complexos, dão nó na nossa cabeça. Mas é um livro muito bom, também tem resenha. Aqui uma das primeiras resenhas do canal, Alien. Ele vive independente do filme, é um livro muito bom, essa capa está bem bonita. Guia do Mochileiro das Galáxias, eu só tenho 3. Talvez eu compre o volume único. O Douglas Adams, esse autor, ele merece uma resenha, seria muito trabalhosa, mas bem gratificante. Agora vamos lá, o Mestre Arthur C. Clarke, meu 2001, velhinho. Eu gosto dessas capas assim mais antigas. Hoje em dia elas estão muito minimalistas, eu gosto desses desenhos assim mais alucinados. Porém a edição aqui, né, a nova edição da Aleph está sensacional. Ele emula o Monolito, é um livro todo preto, com o HAL aqui na capa. O filme do Kubrick também, os dois juntos eles se complementam, até porque o livro ele foi escrito em sequência com o roteiro, então é algo que deve ser lido junto com o filme para ampliar os seus conceitos e ajudar no entendimento sim de algo muito complexo. Continuando aqui com Arthur C. Clarke, a continuação, 2010. E existe o 2064, eu acho que o título é esse, eu não tenho. Tenho o 3001, que é o último da saga do Monolito, eu acho. E eu não li, porque eu estou esperando conseguir o 2064. Vamos lá, Encontro com Rama, sensacional, tem resenha no canal, um dos melhores livros do autor. Capa bem bonita. O Fim da Infância. Esse livro aqui, se existe um livro de cabeceira de ficção científica, esse seria um deles, porque é sensacional. O seriado, eu assisti o primeiro episódio, não continuei, achei muito ruim, né, distorceu muito a história, mas julgar vendo apenas um episódio é complicado. Mas eu parei por aí, já o livro é fantástico. Continuando com Clarke, As Fontes do Paraíso, mescla passado e futuro de uma forma assim sensacional. Uma boa porta de entrada para quem quer conhecer as obras de Arthur C. Clarke. Agora vamos com Isaac Asimov, um dos melhores livros de viagem no tempo. Viagem no tempo ao nível de Isaac Asimov. Sensacional, complexo, interessantíssimo. Não fazendo comparações, mas já comparando, deixa qualquer livro que trata dessa viagem no tempo no chinelo, porque aqui aborda conceitos assim fabulosos, somente do Isaac Asimov para conceber. Os Próprios Deuses também, outro livro magnífico. Aqui os livros sobre a série dos robôs. Eu, Robô. Eu ia fazer uma piadinha, eu não roubei nada, eu comprei, mas deixa pra lá. Eu, Robô, com aquela capa antiga, esse meu livro aqui é antigo, eu gosto de capas, como eu já falei, assim, viajandonas. Essas aqui, né, As Cavernas de Aço,
já são edições mais modernas. O Sol Desvelado. E aqui Os Robôs do Amanhecer, já com uma capa antiga também, uma edição mais antiga. Olha o que eu falo para vocês, como é que elas são bem trabalhadas e bem alucinantes. Essa série dos robôs é magnífica do Asimov. Ainda com Asimov, Viagem Fantástica, livro maravilhoso. Cientistas são miniaturizados e injetados no corpo de uma determinada pessoa para realizar uma determinada missão. Tem filme, o filme é antigo, filme de sessão da tarde, mas gostosíssimo de assistir, o livro maravilhoso. Pedra no Céu, resenha no canal também de Isaac Asimov. Aqui um dos primeiros livros dele, se não o primeiro, já traz as sementes do gênio.